Oi gente, tudo bem? Estamos de volta. No vídeo 1, quem ainda não assistiu, clica aqui, tá em algum lugar que eu vou deixar aqui o link. E agora a gente vai falar pra vocês como funciona a luta com o marido que foi embora, principalmente a parte sexual, tá? Só pra gente pegar ainda um pedacinho do primeiro vídeo pra dar sequência, a gente estava falando da questão que o marido tem a OEM, né, mas ele ainda tá em casa, a questão do sexo, vamos entrar nisso. Quando a palavra fala sobre a mulher cristã, que ela santifica o marido não cristão, eu tive uma experiência com essa palavra, porque eu queria saber como assim, né? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não é você, porque teve uma vez que eu fiz uma palestra para jovens na igreja, eu intitulei a palestra do beijo para ficar bem chamativa e eles irem, né, para saber o que era, mas aí eu falava também das questões do beijo na boca, contaminação que tem, que não é falado, existem bactérias, um monte de coisa que pega através do beijo. Falei sobre isso, sobre o sexo. Então o Espírito Santo falou assim, não era você que ministrava que quando a pessoa faz o sexo lá, faz um pacto de sangue e existe transferência de demônios? Sim, se você, a jovem, a pessoa, a mulher na igreja e a pessoa lá do mundo, talvez você nem sabe na verdade, porque não vai perguntar, né? Tá carente, vai perguntar pro cidadão, escuta, qual é a tua religião? Tá no mundo, tá na igreja. Não vai pedir a ficha, né? Se já tá ali nos finalmente, né, é a carne que tá no comando, não vai querer saber. Mas aí se é onde existe essa transferência. Quantos jovens que a gente ouve depoimento dos pais que infelizmente tipo, cometeu suicídio e não tinha histórico de maldição na família. Ninguém sabia explicar por quê. E o ser humano, o diabo não quer que as pessoas entendam isso. Sabe, aquilo é um espírito de morte, é uma sequência de contaminação do outro. Recebe aquilo do outro, porque a própria palavra diz que quando Deus uniu Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que não tinha cartório, que não tinha testemunhas, não tinha toda essa que a gente vê hoje, esse ritual que tem hoje, e que Deus disse assim, ó, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles não serão mais dois, mas uma só carne. Qual era a aliança profunda que era a intenção de Deus que ficasse claro para o homem e para a mulher? O sexo, gente. É aí que se tornam os dois uma só carne. Essa é a primeira aliança que Deus criou. O casamento para Deus é a aliança sexual. Por isso é pecado ficar tendo relacionamento e relacionamento fora do casamento. Sexo fora Tanto do é casamento. que a pessoa casa no papel, mas ela não é fiel. Ela fica mantendo relação com outras pessoas. Ela não está casada, honrando a aliança dela. Porque existe ali, as pessoas, a gente tem o hábito, inclusive eu tô sem, mas eu tenho, viu gente, minha aliança. A pessoa coloca, né, nós seres humanos somos muito visuais e a gente ama essas coisas que fazem parte de todo um ritual e tal. Então, mas essa aliança, até inclusive, hoje eu não tô com a minha aliança no dedo, significa que eu não tô casada? Que eu não respeito a minha aliança? Não, é o compromisso, é algo de dentro do coração, a intenção do coração. Então, o que acontece? Aí o Espírito Santo falou pra mim, então não era você que ministrava? Aí me trouxe pra palavra de Deus, que quando você vai ler esse texto, a gente até tinha que ter, né? Você podia pega aqui e olha onde que tá pra gente poder dar o endereço, procura aí, pra não ficar só nas nossas palavras. A mulher cristã santifica o marido, pesquisa que já dá o endereço. Tá, vai falando aí. Então me trouxe pro lado de que Paulo tá falando lá. Se você ler o contexto, ele tá falando da intimidade, tá falando dessa parte. Aí quando ele chega, ele fala que a mulher, ela santifica. Eu fiquei pensando, como que essa mulher santifica o marido? É através da intimidade. Inclusive nessa parte ele vai falar que dos filhos, né?
depois você lê, a Miriam vai ler ali, você vai ver que o texto vai falar sobre os filhos. Então, eu comecei a pensar, puxa, é verdade. Porque se uma pessoa que está contaminada lá no mundo, ela vem e contamina a outra pessoa, né? Existe uma conexão ali de alma, um pacto de sangue. Realmente a pessoa só que ela precisa estar consciente. Gente, a questão está tudo na consciência. Você saber o que você está fazendo. Então, por isso a diferença que a gente falou, então, que às vezes existe essa confusão. Ah, mas ele tá tendo relação com a OM, mas tá dentro de casa. Aí aquela que o marido já está morando com a OM, ela fala assim, como que a outra pode e eu não posso? Não é nenhuma... A gente não está aqui dizendo para você o que você vai fazer. A gente está dando uma orientação... Do que acontece espiritualmente. Sim. A decisão é de cada um. Tem gente que diz assim, um. O marido é meu, eu faço a hora que eu quiser, ele tá lá com a OM, mas se ele vier me procurar, eu faço. Que inclusive, na igreja, inclusive... Talvez você está na tua igreja e o teu pastor, como já aconteceu, né? Já. Ai, a minha pastora disse que eu posso fazer sexo sim. Então, gente, vocês só precisam saber o que vocês vão fazer. Porque o que está acontecendo? A pessoa vai no canal tal, no canal A, no canal B, no canal C. E a cabeça se enche porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. Sim, nós estamos todos usando a palavra de Deus e existem pessoas. Deixa eu até aproveitar. Cada uma tem um conceito diferente. Você só precisa se decidir o que você vai fazer. Deixa eu aproveitar e testemunhar até a respeito disso, porque eu já tive no lado de lá, né? Já tive no lado de quem assiste os canais e era exatamente isso que acontecia. Assiste o canal A, mandou fazer tal coisa. Assiste o canal B, puxa, mas é assim. Assiste o canal C. O que acontece? A gente precisa parar, orar, né? Orar também, pedir um discernimento, um entendimento para Deus, pedir que Ele nos dê direção e parar de ficar olhando tudo que é lugar se esses canais divergem, né? Porque a nossa cabeça fica confusa. Então, o que acontece? Eu comecei a olhar aquilo que tinha o mesmo entendimento que eu. Aquilo que em oração Deus também respondia, porque senão a cabeça fica totalmente confusa. Uma hora um diz que vamos trazer pro sexo, né? O marido é teu, vai lá e faz. O outro lá diz, não, tem que fazer mesmo, que é para comparar, para teu marido poder ficar comparando. Não faz, porque ele tá fora de casa. Então a gente não sabe o que fazer. Então vocês precisam definir em oração, pedir orientação de Deus, em primeiro lugar, orientação de Deus, e parar de ficar seguindo todos. Podem ouvir. Eu continuei ouvindo. Hoje eu não escuto mais, não acompanho mais, porque eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho é para fazer os vídeos e não para olhar. E eu estudo, né, para alimentar estudo biblicamente, né, mas não esse tipo de orientação. Mas tem que tomar cuidado, porque senão se orienta com um, se orienta com outro, se orienta com um, se orienta com outro. Então o que aconteceu? Eu comecei a ouvir, né? Comecei a acompanhar para aprender, mas com limite. Com limite. Eu acompanhava ali dentro da palavra o que era uma interpretação, como a gente tá falando aqui, o que acontece no mundo espiritual, que é uma coisa que você pode aceitar ou não, que a decisão é sua. Isso aí eu já ia orar. Senhor, me ajuda, me orienta, né? É assim, porque Deus tem um caminho diferente para cada um de nós, tem estratégias diferentes para cada um de nós. Então não dá para querer lutar seguindo 5, 6, 7, 10 canais, exatamente, ouvindo que cada um fala de forma diferente. E isso eu tô falando, como a gente já falou uma vez aqui, a gente já tem um vídeo que a gente falou isso. A gente não tá puxando, como é que chama? Puxando a sardinha pro nosso lado, não é isso. Pescando do aquário de ninguém. Não é isso. Inclusive não vou dizer, venha pra minha igreja. A gente não tá falando disso. isso. A gente não tá falando agora, siga o Prova de Fogo, que é só nós que falamos a verdade. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando pra vocês decidirem quem vão seguir, porque a partir do momento que vocês se decidirem, o meu entendimento fecha com o canal A, então eu vou fazer o que o canal A está falando, porque canal A fala uma coisa, o B fala outra, talvez nós falamos outra, e a pessoa não sabe o que fazer e nunca vai você conseguir. Sabe o que acontece? A pessoa fica andando em círculo. Não vai sair da fase. Eu quero que, inclusive, se a gente está falando, você que está assistindo aí agora,
você pensou, pô, é comigo que essas luzes estão falando. Tô seguindo aí uns 5 canal. Eu quero que você olhe para sua vida e veja se você não está andando em círculo. Progrediu? Você conseguiu avançar? Não. Porque hoje eu tô afim de, hoje eu vou seguir o que a B fala. Aí a B vai lá e fala, não, faz sexo com o marido. Aí você vai lá e faz sexo com o marido. Aí um dia você tá braba. Lembrei, tem um canal que diz que não é pra fazer, então agora não vou fazer mais. Aí ela faz o sexo com o marido, sofre as consequências. Sim. Aí ela vem no nosso, eu tô falando do nosso porque a gente tem essa visão de não fazer, né? Aí vem no nosso, ela entende por que ela tá sofrendo as consequências, o que aconteceu no mundo espiritual para acontecer as consequências, que até depois a Sandra vai dar um exemplo. E aí ela pega e começa a seguir, então não é pra fazer, não vou fazer. Só que nisso ela fica, avança, regride, avança, regride, avança, regride. Então é pro porque bem volta de vocês. A estaca zero. É pro bem de vocês, então, definam. Isso. Então agora a gente vai entrar, eu quero entrar, vamos ler aqui, ó. É onde que tá? 1 Coríntios, ó. 1 Coríntios 7:14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Você vê que fala até dos filhos, linhagem, né? Do ambiente onde você gera os seus filhos. Então, olha que interessante. Se você... Eu vou deixar, você ouviu aí, eu quero que você leia depois o capítulo 7 todo. Leia para você ver como que ele tá falando. Eu li antes, ele tá falando sobre essa questão da intimidade do casal. Então, é assim. Aí agora nós vamos dar ênfase quando o marido não tá em casa. Então você precisa saber que tem até algumas mulheres, já aconteceu de dizer assim, pastora, a gente vê muito nelas dizerem que Deus nem traga o meu marido enquanto eu não estiver pronta. Existem muitas situações onde a pessoa entende que ela precisa conhecer Jesus, ela precisa jejuar, orar, se fortalecer. Então veja, você está nesse processo. Você começa a ler a palavra, você começa a entender que o teu casamento não é só a questão, Deus traz de volta. Eu até costumo dizer assim, que qual que é a motivação? Porque tem pessoas que realmente tá focada só nessa parte do sexo, gente. Sabe? A aliança, é importante, mas só que se você não sabe quem você é em Jesus, você está doente, você é uma pessoa que você é insegura, que inclusive você perdeu o marido por causa disso, ou no caso o próprio homem, né? Porque às vezes dá a impressão que a gente tá falando só pra mulher, né? Mas a maioria é mulher, né? Mas o próprio homem, sabe, tem aquele homem inseguro, ciumento, possessivo. E você é tudo isso não é por causa da outra pessoa, é porque você não sabe quem você é em Jesus. Você precisa ser curado. Então, o deserto, existe uma permissão, é a permissividade, é aquele momento em que você vai ter um encontro com Deus. E eu digo sempre assim, tem crente que para ser crente tem que viver no deserto. Então a gente precisa entender. Se você tá no deserto e exatamente o teu deserto é a questão do casamento, você precisa entender. Tava colocando o marido ou a mulher em primeiro lugar. Deus não divide primeiro lugar com ninguém. Ou a glória é dele, o primeiro lugar tem que ser dele. Não existe negociação. Aí quando existe... Só essa questão do sexo, que a gente tá gravando o vídeo por causa do sexo, para vocês terem uma ideia da prioridade das pessoas, muitas pessoas... Quando vão entrar no grupo, não tô falando que é todas, né? Mas muitas pessoas, uma das primeiras perguntas que fazem pra mim é essa. E agora? Como que eu vou ficar sem sexo? Acontece. Já deve ter acontecido contigo. Imagine como que eu vou ficar sem sexo? Gente, tá latente, né? Exato. Então, Deus vai permitir esse afastamento justamente pra isso, pra gente matar a carne. Então é hora de jejuar pra gente matar a carne. E nem o marido e nem o sexo deve estar na prioridade no lugar de Deus, né? A gente tá aqui falando para que você entenda que isso é uma estratégia muito forte, é uma aliança, né? A palavra fala que o leito deve ser sem mácula, né? Tem que ser santo, puro mesmo, sem mancha, mas que
Por que tudo isso aconteceu? Então tinha um problema, você tem que focar nisso. O que acontece? Então você tá orando, buscando santificação e o cara tá lá, curtindo a doidada. Mas no dia da carência, ele vem. Aí para aquelas pessoas que dizem, não, você tem que estar cheirosa, sensual e tem que fazer mesmo, porque ele é teu marido, né? Aí ele vai comparar, porque daí ele tá com saudade, aí ele vai comparar o sexo com você, o sexo santo, que eu não consigo entender uma coisa dessa, vai comparar com... Gente, o cara tá cego no pecado, pra ele, ó, é um sexo a mais. Só mais uma noite. E outra, qual é o objetivo de estarmos todos no deserto? É pra trazer o marido pelo sexo? Esse é o objetivo? Eu quero meu marido de volta para ser meu amigo, meu companheiro e para caminhar junto comigo com Jesus, no caminho de Jesus. E eu vou fazer isso através do sexo? Através de uma noite maravilhosa, vou lá toda cheirosa, maravilhosa, arrumar a casa e tudo mais. E através daquela noite, vocês acham que a gente está restaurando o casamento? Não tá. Estão tirando o poder de Deus. Agora eu vou contar para vocês uma situação. Aconteceu, né, da pessoa estar jejuando, orando. É uma pessoa assim que luta, é guerreira. Olhem, eu quero que vocês prestem atenção nisso, para vocês verem como é sutil e como é real a contaminação, gente. É real. Aí, fazia um tempo que eu não conversava com a pessoa, de repente, daí ela me contou que até estava em jejum e tal. E no outro dia... Eu acho que até foi um dia antes que a gente conversou, que ela contou, né, que tava no jejum e tal. Depois ela me pediu oração, que ela tava angustiada, tava triste. E eu pensei assim comigo, falei, puxa, mas não tá combinando. Ela acabou de fazer um jejum, acabou de passar por um processo de intimidade com Deus, não tá combinando. E ela também ela sentiu no corpo, sabe? Existiam algumas áreas do corpo dela específica que ela assim, estava inchada, com inflamação. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Aí a gente conversando mais pra frente, ela compartilhou que o marido tinha ido na casa e que conversou. Olha, gente, como é estratégia do inimigo, sabe? É estratégia do inimigo. E ela acabou caindo, porque ela estava carente. Tá lá. E aí aquilo que tá orando, a pessoa vem e faz exatamente, tipo, é o sonho realizado. Mas na cabeça da mulher tá uma coisa, na cabeça do homem é outra. E ele foi embora. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, qual é a área que tá doendo? Você está contaminada. Por isso que eu pensei que não tava combinando. Tava num jejum e tá tão mal. Aí na ela verdade, disse... Ela nem tu adivinhou, né? Pelos na verdade, é o discernimento, né? Eu pensei, não... Ainda perguntei, ficou só na conversa. Ai, pois é, não sei o que. Então, gente, aí é como se... A impressão que deu é como se... ela tivesse se esvaziado de tudo aquilo que ela buscou naquele tempo, porque ainda ficou com dor no físico, sabe? Gente, como isso é real, a gente tá tendo essa experiência. Então assim, você não vai achar isso especificado na Bíblia. Talvez você ainda na psicologia você não vai encontrar isso. Nós estamos tendo experiências com Deus de perceber como que isso é forte. Isso é tão forte, gente, a contaminação através do sexo. Acontece no espiritual e reflete no físico. No físico. E até uma área que a OM tinha falado dela, por causa da profissão, que a OM ainda falou assim, ainda vou tomar o lugar dela, até no sentido de profissão, que afetou ela fisicamente, bem no instrumento que ela usa pro trabalho, entendeu? Então, pra pessoa entender, aí o que aconteceu? Tipo, regride, porque você tem que, de novo,
orar, se purificar santificar de novo. e se posicionar. E aí eu ainda animei, eu tenho certeza que essa vai ser uma grande guerreira que vai ajudar a gente no Amém, ministério. vai sim, com Deus certeza. vai restaurar a casa dela e ela vai poder ser um soldado valente, que ela vai contar essa experiência Exatamente, um dia ela mesma vai muito contar isso. para que as mulheres entendam, gente, isso é real. Você quer analisar para você saber como é real? Eu quero que você dê uma olhada, não sei o bairro que você mora, como é que é. Eu moro num bairro bem carente e o que que a gente vê? A gente vê homens jovens e mulheres de até 25, 26, homens na rua soltando pipa. São jovens que não sonham mais, que eles não... Sabe, ó, banalizou. As meninas antes era muito mais difícil ter o sexo. Hoje em dia, qualquer encontro, ficar, já tem sexo. As pessoas estão desanimadas, doentes, jovens se cortando, cometendo suicídio, tanta coisa. E que uma não é generalizando. Não é só essa causa, mas muitas das situações, eu lembro de uma mãe, uma vez que disse, conversando com ela, aí ela contando da filha, decepcionada, porque a filha tinha sonhos de fazer faculdade e que agora estava tão desanimada, não sei o quê. Aí falou assim, mas a mãe falou, foi depois que começou a se envolver com o fulano. Aí eu comecei a perguntar para ela, e como que é, né, onde que ele mora, que ela começou a me contar. Sabe? Então a gente acaba dizendo, tá aí, entendeu? O sugador, a transferência, existe uma ligação. A própria palavra fala isso, né? E é uma ligação tão intensa que gera outro ser humano. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas a diferença de lutar com o marido em casa e com o marido fora de casa. O sexo a três que a gente falou é isso. Ele vem, dorme com você e vem com a OM nele, vem com né? a OM junto. Aí né? é os três. Aí a gente tá absorvendo tudo que tá lá na OM. Se a OM tá lá endemoniada, se tá lá, né, atribulada, tudo isso tá vindo através do sexo. Aquela noite maravilhosa que você queria passar com seu marido. Então a questão é a seguinte, o que que você quer? O que que você tá fazendo no deserto? Tá carente, tá com saudade, azar se for só uma noite? Bom, eu não quero isso, não é para isso que eu tô no deserto. Então eu tô para ficar uma vez só, né, para aprender, porque eu não quero uma noite. O que que você quer? Então assim, isso que a gente tá falando não é uma imposição, mas é através da nossa experiência, do nosso acompanhamento, coisas que realmente acontecem, e agora cabe a cada um de vocês aceitar isso e praticar isso, né, se quiser. Só que entendam que o deserto é um local que Deus está nos purificando e nos santificando. Se o marido já está lá com outra pessoa, ou está no mundo, que seja, quando ele volta, quem está sendo amante? Só por uma noite, quem está sendo amante? Quem é Não você adianta... quando se deita uma vez com o marido, que agora a OM tá achando que é mulher? Não adianta bater no peito e dizer eu tenho direito, ele é meu marido. Por quê? Porque tem um papel assinado? Né? Não é assim que funciona no mundo espiritual. Então, fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o Sexo a 3. A casada santifica. A mulher cristã santifica o marido. Tá? E quem tá no deserto vira amante por um dia. Exatamente. Quem tá no deserto e aceita o marido por um dia, vira amante. Tá bom, gente? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até. Tchau. Deus abençoe.